E aí, nação, beleza? Tudo bem com vocês? Cara, eu tô feliz pra caramba. Que fase que tá o Mengão, ganhando tudo e de todos. Sabadão de carnaval tem Vasco e Flamengo. E você, vai fazer o quê? Você aí do Rio de Janeiro, comente aqui. Vai no carnaval, vai assistir o jogo? Quero saber, hein, cara. Vai pular carnaval? Eu tô contente, tô feliz com o nosso Mengão, então... vou trazer aqui para vocês agora mais um corte da imprensa falando de Vasco e Flamengo. O corte é do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o like para ajudar o canal, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Valeu? Vamos lá pro vídeo. Ó, sonzeira. Ó. O Vasco vai enfrentar o Flamengo pelas semifinais do Campeonato Carioca. Depois de vencer o Botafogo aqui em São Januário por 1-0, o Gigante da Colina garantiu a quarta colocação geral e vai voltar a enfrentar o maior rival na competição. Fábio Carille tem a semana inteira para preparar o time, mas já sabe que não vai contar com o meia Paulinho, suspenso com 3 cartões amarelos. A diretoria corre para regularizar os atacantes Garré e Nuno Moreira, que chegaram nessa semana, mas precisam estar no bid até quinta-feira. Olha a diferença, galera. Eles contratam jogadores pra já jogar, né, cara? O Flamengo tem lá um plantel gigante e os caras... Nossa, quase... Nossa, que diferença, né? Que diferença de plantel, de elenco. O Flamengo tem um monte de jogador no banco, jogador bom, jogador top. E eles contratam jogador e já tem que jogar. Para poder estarem à disposição de Carille para o primeiro jogo das semifinais contra o Flamengo. O treinador do Vasco ainda destacou que o Gigante da Colina vem trabalhando dia a dia para evoluir e chegar no nível dos maiores rivais. É claro que em relação aos 3 do Rio, o Vasco está um passinho atrás, né? Botafogo, Fluminense recém-campeão da Libertadores, o Flamengo ganhando muito, o Botafogo com um ano, e o Vasco vem Botafogo voando. Botafogo, cara, Botafogo não é nada. Construindo e vai construir, principalmente com o trabalho do dia a dia e com o entendimento de todos. O elenco do Vasco também quer acabar com um retrospecto recente contra o Flamengo. Nos últimos 30 jogos, o Cruz Maltino só ganhou 2, empatou 11 e perdeu 17. O clima aqui no Vasco é de revanche contra o maior rival. Revanchinha! Ai, que delícia, revanchinha! Revanchinha. Vamos dar uma olhada. Olha lá, revanchinha. No Vasco nessa temporada, 12 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Aproveitamento de 55,6%, 16 gols marcados, 9 gols sofridos. Donque, começando contigo a discussão do Vasco, vitória importante num clássico contra o atual. O Botafogo está com a situação complicada, não tem técnico e tudo mais, foi mal na Recopa. É o atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. Ponto. E o Vasco foi lá, ganhou e garantiu uma vaga. O que agora tem pela frente do Flamengo. Mas vamos um passo de cada vez. A importância para o Vasco e para o Carille também, nesse começo de trabalho, chegar à semifinal, evitar uma eliminação. E aí eu concordo com o Carille quando ele fala que está atrás dos rivais e até na questão de título. Quanto que o título carioca ele teria mais impacto no Vasco, para mim, sem sombra de dúvidas. Está falando dos 3 últimos campeões da Libertadores em sequência, ali, em relação aos rivais dele no Rio de Janeiro. Isso torna uma obrigação longe disso, até porque ele na matéria até do Rodrigo Jufo é destacado, né? Só 2 vitórias nos últimos 30 jogos. O Flamengo é favorito no confronto, mas para o Vasco, em meio a um clube que está nos últimos anos, com toda a instabilidade que teve de SAF, de mudança de comando, de luta contra rebaixamento, é um momento muito complicado. Então você conseguir se classificar vencendo o Botafogo, e para mim mereceu a vitória ontem. Acho que não foi uma atuação brilhante, mas de um Vasco defensivamente sólido. Teve poucas chances, essa do Igor Jesus no primeiro tempo e 2 ali do Botafogo na reta final. Então, mas eu vejo o Vasco tentando se encontrar. Lógico que a limitação técnica, acho que em relação a Flamengo, a Botafogo, a diferença é muito grande. Mas acho que o trabalho tem sido interessante nesse começo sob o comando do Carille. Não é favorito, mas importante mais uma vez chegar à semifinal do Campeonato Carioca. Quero te ouvir também nesses 2 aspectos, Zupac. O valor de ir a uma semifinal é mais do que isso, fugir de uma eliminação, né? Evitar uma eliminação, e o Carille.
Trabalho do Carille. O ponto que o Donk toca é um ponto que eu concordo muito sobre o Campeonato Carioca. Ele é de fato importante para quem? Dos 4 grandes para um, para o Vasco. O Fluminense está tentando se reencontrar, beleza, mas ser campeão carioca ou não vai mudar pouco a realidade do Fluminense. O Botafogo claramente não está nem aí pro Carioca, e é direito dele, nem acho que está errado. E o Flamengo ganhar ou não o Campeonato Carioca vale para chancelar o técnico que vai se formando, o Felipe Luiz. E ponto final. Para o Vasco, significa ele não salvaria a temporada, não mudaria a sorte do Vasco no ano, mas daria ao torcedor do Cruz Maltino o gosto de poder voltar a gritar é campeão depois de tanto tempo. Então, para o Vasco é um campeonato importante, muito mais do que para os outros. Por tudo isso e pelo nível de jogos ruins, porque assim, se o Vasco fosse eliminado com o torcedor ciente das limitações do time, brigando, tentando jogar e não conseguindo, ou jogando bem, mas não ganhando, seria amargo, mas traria algum tipo de recado. Agora, com a quantidade de jogos horrorosos que o Vasco fez na primeira fase, ser eliminado traria um nível de pressão para o trabalho do Fábio Carille e para o grupo de jogadores muito cedo, dado o que a temporada ainda pode oferecer. Então, o Vasco, no primeiro momento, se livra de uma pressão maior do que a que já existe e o segundo passo é, olha, a possibilidade de ser campeão. Ele, dos 4 classificados, para mim ele é o terceiro ali. Talvez ele seja o mais improvável de ser campeão, não porque ele é pior do que o Volta Redonda, mas porque o Flamengo é muito favorito contra ele. Vai ser muito difícil o Vasco passar pelo Flamengo. Mas são 4 jogos para ser campeão, a partir de agora está na briga. Sobre o jogo contra o Botafogo, alguns aspectos foram importantes e alguns bons recados, não muitos, mas alguns bons recados foram dados. Vasco classificado, pega o Flamengo. A gente já vai falar do Flamengo nessa ótica do Felipe Luiz, né? A febre Felipe Luiz, não só da torcida do Flamengo, a gente aqui que trabalha com futebol, a gente gosta muito do Felipe Luiz desde a época de jogador, uma figura incrível para o futebol e dá para ver ali no começo do trabalho como técnico que tem uma visão muito, muito especial para futebol. A gente já vai falar sobre ele, mas antes, o lado derrotado no clássico, Botafogo. Estou muito feliz pelo jogo, pelo futebol apresentado e principalmente pelo que os jogadores desfrutaram e se divertiram dentro do campo, né? Porque é um das coisas que eu peço muito, porque o futebol tem que ser jogado com prazer, com alegria e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom e se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. Não penso em estar um passo à frente das outras equipes. Penso no nosso modelo, nos nossos pontos fortes, nos pontos que temos que melhorar. E como os jogadores entenderam, acreditam, compraram a ideia, né, do modelo e aplicam ele no campo, ele acaba acontecendo e com a qualidade que esses jogadores têm, eles acabam potencializando muito mais ainda a sua qualidade individual. Felipe Luiz está muito em alta pelo Flamengo, como eu disse, então 23 jogos, 16 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, tem contrato até o fim do ano e mais desafios pela frente. O próximo, no sábado, Clássico dos Milhões, semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo leva vantagem porque, obviamente, chegou em primeiro lugar, então pode se classificar com 2 resultados iguais para a grande decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo pretende aí melhorar alguns jogadores, recuperá-los fisicamente, como Alexandro, que ainda tem uma lesão grau 1, está se recuperando desse problema na coxa esquerda, mas Michael ainda é bem difícil a participação do meia atacante nessas semifinais de Campeonato Carioca. Vamos lá, trabalho sólido, Flamengo desde a estreia do técnico Felipe Luiz. 23 jogos, 16 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 78,3% de aproveitamento, gols marcados 43, 12 gols sofridos do time principal e sem amistosos, né? A gente tá colocando porque o Flamengo fez jogos com o seu time sub-20 e tudo mais. Zupa, vamos lá.
A gente toma devidos cuidados nessa época do ano, especialmente com todo o respeito ao Campeonato Carioca, que tem os clássicos, mas outros jogos muito de nível discutível. O ano passado, se não me engano, a gente teve aquela coisa do Flamengo não levar gols, né? Eu lembro que foi o recorde histórico. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é o Flamengo ou tem aquele efervescência ou tem um oba-oba. Sim. E essa me parece estar no meio termo. Tá todo mundo muito confiante com o Flamengo, mas também não está muito no oba-oba. Não sei se é o perfil também do Felipe Luiz, que acaba, de certa forma, ou a nova diretoria, enfim, uma mudança. Eu vejo uma diferença. Eu queria que você falasse um pouco da bola e do clima. Você sabe que eu até vejo a turma do oba-oba falando cada vez mais alto. Mas o próprio Felipe Luiz é um cara que tem como perfil puxar esse sarrafo para baixo. Se ele não se esforçar para puxar, a turma do oba-oba vai chegar. E já chegou. Tipo a galera que está comemorando o fato de ele ter ganhado a Taça Guanabara. Desculpa, Taça Guanabara não é título para Felipe Luiz, para Flamengo nenhum comemorar. O Flamengo foi o melhor time da fase de classificação, ponto. Isso não vale troféu, né? Pra gente, a carreira do Felipe Luiz não vai ser marcada por título de Taça Guanabara nenhum. O ponto principal é o que o Flamengo joga, o que é o Flamengo do Felipe Luiz. Ainda que seja o Flamengo do Felipe Luiz contra os times pequenos do Campeonato Carioca, mas foi o Flamengo do Felipe Luiz contra o Botafogo na Supercopa. Foi o Flamengo do Felipe Luiz na reta final da Copa do Brasil do ano passado, contra o Corinthians, contra o Atlético Mineiro. Então, assim, em diferentes níveis, né? Fim de temporada, começo de outro. Jogos de Copa realmente importantes, jogos de campeonatos bem menos importantes, como o Supercopa, como a própria Taça Guanabara. Esse time mantém um padrão. E é o que a gente cobra há bastante tempo, que o elenco do Flamengo tenha o seu potencial extraído perto do teto. E o Felipe Luiz é um cara que vem conseguindo, nesse começo de trabalho e de carreira, extrair do Flamengo algo muito próximo do teto que esse elenco pode ter. E acaba, assim, inconscientemente resgatando no torcedor uma memória de 2019, ainda que seja um elenco praticamente diferente, sobrou só o Arrascaeta e o Bruno Henrique, é um outro tipo de elenco, e o próprio Felipe, né, agora numa outra condição, mas é um tipo de jogo que resgata essa memória afetiva no torcedor e talvez em nível de confiança para o grupo de jogadores. Você tocou num ponto interessante, que é o nosso apego pelo Felipe Luiz. E quando caras como o Felipe Luiz assumem trabalhos num time, a gente tende a ver o copo sempre mais cheio, total, porque a gente gosta. Isso vale pro Felipe Luiz, isso vale pro Alex, que estava na Turquia agora, que é um cara que todo mundo quer ver arrebentar. Muitos de nós, pro próprio Diniz, que é um cara sempre muito importante pro futebol, um ótimo caráter, uma cabeça muito boa. E o Felipe também é um desses caras especiais. Mas nesse caso não é ver o copo, olhar o copo está cheio. O copo está cheio. É um começo espetacular do Felipe Luiz. É um Flamengo muito interessante. E depois de muito tempo a gente vê o Flamengo sendo extraído perto do seu potencial. E isso para a temporada de verdade, que ainda vai começar, ele é um prenúncio bem interessante. Quero te ouvir também sobre o tema, Doc. A gente está cansado de ver clubes que empolgam demais no estadual e a temporada acaba se confirmando uma tragédia. Eu acho que não é isso. Não fala isso não, rapaz. Pelo amor de Deus. Isso que impede a gente de estar animado, elogiar esse Flamengo por conta dos motivos que o Zupa colocou. Você olha a temporada passada, a forma como termina jogando bem, e até queria estender também na questão de elenco. O Flamengo termina em bom trabalho com o Felipe Luiz, mas um time que se movimentou muito na janela do meio do ano por conta das ausências. A Copa América, o quanto que afetou o time do Flamengo, os uruguaios se machucando, Cebolinha machucado, o Pedro tá para voltar. Então, assim, acho que o Flamengo, além da evolução do trabalho com o Felipe Luiz, os reforços que ele ganha de jogadores que já estavam lá, fortalecendo e dando diversas peças em diferentes posições, eu acho que isso também é um aspecto que acaba gerando uma expectativa para a sequência da temporada. Esse início de trabalho que parece de pouca badalação, focando em contratações que atendam mais o que necessita o elenco. Então, acho que o Flamengo, ao mesmo tempo que está jogando um grande futebol, está apresentando um grande desempenho, já não é de hoje, então por isso que eu não estou empolgado porque o Flamengo ganhou a Taça Guanabara da forma que ganhou, mas pelo início de trabalho do Felipe Luiz já na última temporada, é um discurso que é muito mais pautado em
em fugir do holofote, em querer repercussão, badalação, contratação de jogadores midiáticos. Então acho que o trabalho está sendo conduzido de uma forma interessante. Não é acho que encher de elogios também, porque a temporada está começando. Mas a forma como o trabalho foi conduzido desde o final da última temporada, isso permite enxergar o Flamengo, para mim, hoje como o time de maior potencial no futebol brasileiro para a temporada. Lógico, não sei o que vai acontecer, sequência do trabalho. Acho que a gente ainda está em muitos clubes começando a temporada, virando a chavinha de pré-temporada para começar de fato, mas o trabalho do Flamengo ele é muito bem feito e a gente não está se baseando em empolgação por causa de meia dúzia de jogos de campeonato estadual. Informação ainda sobre o Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atacante Everton Cebolinha realizou exame de imagem nesta segunda-feira após ser substituído com dores na partida contra o Maricá no último sábado. O resultado apontou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou o tratamento com a fisioterapia no departamento médico do clube. Menos mal, né? O Cebolinha no Flamengo não já consegue engatar, né? Ele teve algum momento ali com o Tite que agora vai, e aí teve problema, né, Zupac? Sim, menos mal. Mas é uma pena que ele tá sempre tendo a sua sequência freada, né? E no Flamengo ganha muita concorrência. Matheus Gonçalves entrando bem, Luiz Araújo, Michael, Gonçalo Plata. Tem que estar sempre saudável, porque tem sempre gente para pegar o seu lugar. Exato. A fila anda rápido nesse Flamengo, né? Vamos falar do Fluminense. Só que o Michael também se lesionou. E a lesão do Michael é mais grave, né, cara? Não que seja muito grave, mas vai demorar um pouquinho mais para ele se recuperar do que o Everton Cebolinha. O Cebolinha foi esperto, cara. Ele sentiu uma fisgada e ele já pediu substituição, já pediu para sair. Ele não ficou no campo perdendo tempo, né? Porque, assim, quanto mais tempo ele ficasse em campo, pior ficaria a lesão dele, né? De grau 1 vai para grau 2, grau 3 e daí já viu, né, cara? O cara fica um tempão parado, né? Mas que eles possam se recuperar o quanto antes, o mais rápido possível, né, galera? Bem, sabadão, dia 1º, tem Vasco e Flamengo, mandando o Vasco. Dia 8 de... Eu falei o quê? Fevereiro? Março, dia 1º de março. Dia 1º de março, primeiro jogo, manda do Vasco. Dia 8 de março, mando do Mengão, Maracanã lotado. Vai estar lotado, né, cara? Vai, né? No outro sábado, galera, lá na frente, né? Daqui a quase 2 semanas. E é isso, cara. Flamengo é favorito. Não é que a gente é soberbo ou, sei lá, falta com respeito, é arrogante. Não é isso. Flamengo é melhor. É o melhor futebol do país, né? Quando o Flamengo não estava jogando bem com o Tite, eu não falava isso. Por quê? Eu não sou idiota, né? O Flamengo estava jogando mal, a gente metia o pau. Tá jogando mal. Como que um time que tem um elenco desse joga tão mal assim, né? Daí agora que o Flamengo tá em alta, que o Flamengo do Felipe Luiz tá voando, nós temos que enaltecer, elogiar esse time, não é mesmo? Você concorda, meu caro rubro-negro? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Muito obrigado a todos vocês. Tendo mais vídeos eu trago aqui, hein? Só que, cara, me ajuda aí com o seu like. Não tô pedindo Pix. Não tem QR Code de Pix, não tem e-mail de Pix, nada. É só o like, é de graça. Deixa o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!